Boa tarde. Vamos, então, dar início ao nosso colóquio. Eu começo dando boas-vindas aos presentes. Para a Academia Mineira de Letras é uma alegria, né, sediar esse evento paralelo, integrando a Casa de Clarice, né, nesse momento em que a Academia está transformada na Casa de Clarice. Eu queria convidar a nossa reitora, a professora Sandra Regina Goulart Almeida, que vai falar para nós hoje. E o adjunto cultural da Embaixada da França, Monsieur Vincent Nedelec. Você fica aqui, que você vai falar mais. Eu vou te passar. Bom, vou registrar aqui a presença do nosso presidente emérito, né, Rogério Faria Tavares, iniciando o evento, eu queria agradecer os nossos parceiros na promoção, né, a Embaixada da França, a Aliança Francesa de Belo Horizonte, o programa de pós-graduação em estudos literários da Faculdade de Letras da UFMG, o coordenador está aqui, o Antônio Orlando Dourado Lopes. Bom, a equipe da academia, sobre a coordenação da Inês Sabelo, que cuidou da organização do evento e da exposição. Bom, a Guiomar de Gramont, da Universidade Federal de Ouro Preto, né, que é a curadora da exposição A Casa de Clarice. Sempre, né, aos nossos patrocinadores, através da Lei de Incentivo à Cultura Federal, a Lei Rouanet, o Instituto Unimed e a CEMIG, que garantem a capacidade de funcionamento e de realização da academia. Eu vou passar de início a palavra para o Monsieur Vincent, para fazer as considerações iniciais. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço pelo convite e quero saudar, então, o presidente em exercício da Academia Mineira de Letras, o professor Jacinto Liz Brandão, e a reitora da UFMG, Sandra Goulart, e todos os presentes. E saudar especialmente também a Inês Rabelo pelo todo o trabalho que ela fez na organização desse colóquio, do minicurso e da exposição. E o nome dela, todos os envolvidos nesse trabalho, porque sabemos que esse trabalho é um trabalho grande, que envolve tanto a exposição que começou já no mês de agosto, que vai até outubro, com as visitas para o público, as visitas para as escolas, como esse colóquio científico, que envolve a academia de letras, mas o mundo acadêmico também da universidade, e o minicurso que vai dar sequência também a esse colóquio. Então, é uma honra para a Embaixada da França de ser parceiro da AML e da UFMG nessa caminhada, porque realmente conseguimos, numa exposição como essa, envolver o lado cultural, clássico, o lado científico, acadêmico, com esses colóquios, e o lado educativo, junto com os jovens. Então, é raro alguns eventos que têm uma ampla atuação como essa, e é justamente o que a gente busca. E com vocês dois, com as duas instituições, conseguimos alcançar esse objetivo, graças ao desempenho de todos nós, de todas as equipes, de cada instituição. Então, isso me deixa muito honrado de ser parceiro
desse tipo de ação, e espero que conseguiríamos, nos próximos anos também, desenvolver outras ações desse tipo, porque é importante conversar com todos os segmentos da sociedade e vários atores no mesmo tempo, os mais jovens, os alunos, o público lambda, né, o público clássico, também alguns elites. Então, é importante poder misturar todo mundo, fazer que todo mundo se encontre, e esse encontro hoje se faz em torno da figura e da obra da Clarice, que realmente ela tem essa dimensão da universalidade, né, tanto na obra, e tem essa relação singular com a França. Apesar de não ter morado na França, ela morou na Suíça, mas ela não morou na França mas ela teve na França, ela encontrou alguns autores franceses, não a Nathalie Sarraute nem a Marguerite Duras, mas a gente vê, graças ao trabalho da curadoria, da Guiomar e alguns dos trabalhos que vão ser apresentados durante esses 2 dias, que a relação da Clarice com a França e com os autores franceses, ela é muito mais sutil do que uma presença no próprio território francês, né? É uma troca importante entre os pensadores, os escritores de cada país, e, na verdade, é uma contribuição muito maior do que uma simples presença no território. Então, desejo a todos e a todas um excelente momento de reflexão, de descobrimento da questão da obra da Clarice e de interação, de troca de conhecimento sobre a literatura e sobre justamente essa relação França-Brasil via Clarice Lispector. Agradecemos, então, a todos os participantes, agradecemos a Clarice, e agora é a hora da estrela, então os trabalhos vão poder começar. Obrigado, Vincent. Bom, agora eu tenho a honra, eu tenho a alegria de passar a palavra para a professora Sandra Regina Goulart Almeida, que eu já anunciei, todos vocês conhecem, né, como reitora da universidade, mas ela vem hoje aqui num discurso duplo. É o discurso protocolar, mas também como scholar, né, como savante, né, para falar em francês, já que é na qualidade também de estudiosa da obra da Clarice Lispector, né? A Sandra fez o doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Carolina do Norte, sobre a Clarice Lispector também, né? Eu vou dizer o nome em português, né? O título em inglês: Escrever do Lugar do Outro, o Discurso Poético da Transgressão, nas obras de Virginia Woolf, Clarice Lispector e Theolinda Gerson. Então, por isso que nós insistimos, nós, os organizadores, né, que hoje ela nos alegrasse com uma fala sobre a Clarice. Mesmo no meio dos inúmeros compromissos, né, que um cargo assim na universidade impõe, eu agradeço muito já de antemão a disposição, o carinho e da sua presença aqui, Sandra. Muito obrigado. Então, com a palavra. Obrigada, Jacinto, obrigada aos organizadores. Para mim é uma satisfação poder estar aqui e falar desses 2 lugares, né? Você falou, eu venho como reitora, vim na abertura da exposição, belíssima, parabéns a todos os organizadores, a Guiomar que está aqui. Então,
para mim foi uma enorme satisfação, e eu comentei com o Jacinto, que não sabia, né, Jacinto? Falei, Jacinto, a minha tese de doutorado foi sobre Clarice também. Eu falei, eu não sabia. Eu falei, pois é. E para mim é sempre uma enorme alegria poder voltar ao literário, à literatura, que é o meu lugar, né? Eu gosto de falar que eu estou reitora, mas eu sou professora da Faculdade de Letras da UFMG, da área de literatura, isso a gente nunca deixa de ser. E eu agradeço muito o convite à UFMG por fazer parte dessa parceria. Aqui nós temos também a presença do nosso coordenador, do nosso programa de pós-graduação, que é uma referência no Brasil. Então, para nós é uma enorme satisfação poder construir junto com a Embaixada da França, que também é uma grande parceira nossa da UFMG, e com a Academia Mineira de Letras também, que sempre foi e sempre será, faz parte, né, da nossa UFMG, essa parceria com a academia. Para nós, enorme satisfação ter o Jacinto, nosso professor ilustre, professor emérito da UFMG, está à frente da academia nesse momento, como já tivemos também Rogério, que de uma certa forma é filho da casa. Então, como reitora, para mim é uma enorme satisfação poder estar aqui. Como professora, eu falei, Jacinto, acabei de chegar de uma viagem, eu vou falar brevemente da minha história com Clarice, que Lúcia conhece. Lúcia conhece parte dessa história, que ela acompanhou um pouco, e para mim, vou só tirar isso aqui, para mim foi muito bom, eu dei uma olhada na minha tese e falar um pouquinho que eu acho que tem a ver com o tema desse colóquio, que é essa parceria com a França, que todo o meu embasamento teórico teve relação com a França. Eu trabalhei, como o Jacinto disse, que é uma tese em literatura comparada, defendida nos Estados Unidos, no Departamento de Literatura Comparada, que é um departamento lá muito ligado à teoria crítica. Então, foi uma tese, principalmente de teoria crítica, à época, né, 1994, quase levei um susto quando eu vi que vai completar 30 anos, em abril do ano que vem, que eu escrevi minha tese. Não parecia para mim que havia sido há tanto tempo, né? E eu não era ainda professora da UFMG, me tornei quando eu voltei com o doutorado. Então, esse foi um estudo de escritoras, dessas 3 escritoras, um estudo comparado com enfoque da crítica literária. E a minha inspiração foi justamente trabalhar uma questão que, à época, era muito discutida, se falava muito, que é a questão da escrita feminina pela perspectiva francesa. Então, a parte teórica da minha tese foi toda a partir de escritoras francesas, uma tríade chamada tríade feminista à época, né, mas que tinha uma vertente psicanalítica muito forte, né, e a partir aqui no Brasil da obra pioneira da Lúcia e da Ruth Silviano Brandão, né. Elas tinham à época escrito o livro de 1990, né, Mulher na Literatura, e eu lembro que eu li uma parte. Isso, Isa. A Mulher Escrita, isso mesmo, a Mulher Escrita. Mulher na Literatura é o nome do nosso CD. A Mulher Escrita. E eu tinha lido uma frase desse livro que falava algo muito, muito interessante sobre a escrita feminina, que é o título da minha tese, que o Jacinto mencionou. Elas escreveram que a escrita feminina é a marca de um lugar que é outro, tão absurdamente outro, que termina por assinalar um não lugar, nem topos, nem utopos, atopos. Lugar do texto feminino é o da atopia, a da ausência de um lugar. E eu lembro que me marcou muito, fim de citação, né, Lúcia? Me marcou muito essa fala dela, e é daí que veio a inspiração, quando eu falo escrevendo do lugar do outro, desse outro lugar, dessa atopia sobre a qual a Ruth Silviano Brandão e a Lúcia falaram e escreveram. Então, escrever desse lugar, e que é um não lugar, na verdade, isso pode ser apenas feito por meio de uma escrita que quebra com certos paradigmas. Então, eu parti desse pressuposto, que essas 3 escritoras trabalhavam com uma escrita diferente e que quebrava certos paradigmas, que tratavam desse não lugar, não como um lugar somente da falta, mas um lugar também de muita potência. Acho que isso é importante dizer, de muita potência. Então, essa foi a inspiração. E a parte teórica com a qual eu trabalhei foi principalmente a Hélène Cixous,
que tinha escrito um texto de 1979 sobre a Clarice Lispector, um texto belíssimo sobre a Clarice Lispector, e a base toda dela, do conceito de escrita feminina, né, écriture feminine, é toda baseada na obra da Clarice Lispector, né? Então, toda essa construção dela foi na obra, e foi muito importante ter acesso a esse texto, trabalhar com esse texto da Hélène Cixous, e também com o texto da Lucy Irigaray, que é uma psicanalista que trouxe os textos de Lacan para um contexto feminino, do feminino, da mulher, do feminino. Ela fez uma releitura de Lacan, as três mais ou menos na mesma época, e a terceira é a Julia Kristeva. Então, são três críticas, né, feministas francesas início da década foi da década de 80 mais ou menos, 70, final da década de 70, Cixous, a Kristeva mais da década de 80, que trabalhavam este conceito que estava muito em voga. Então, e a Kristeva falou de um aspecto que para mim foi muito importante, que no texto dela, acho que muita gente conhece, que é a revolução da linguagem poética, que é o nome do texto dela. Então, ela fala dessa linguagem poética, né? Ela também, as três são psicanalistas, trabalharam muito no contexto da psicanálise. Essa revolução poética se dá pelo contexto da escrita, que é aquela escrita poética, que se afasta do simbólico lacaniano, que é esse mundo real, esse mundo das palavras, da escrita, e que se aproxima do semiótico, que é o termo que a Kristeva usa, uma escrita próxima desse semiótico, que é algo feminino, ligado ao feminino, ligado à mãe, no contexto da psicanálise. Então, eu trabalhei muito por esse caminho. As três têm essa perspectiva, as três escritoras, né? Quem já ouviu falar da Virginia Woolf fala muito, foi muito estudada no contexto do fluxo da consciência, né? Que nada mais é do que essa escrita poética em forma de prosa, mas são poemas belíssimos os textos dela, e com o contexto de epifania que a gente vê também em Clarice Lispector. Os dois contextos, os dois termos literários foram estudados muito com relação a Clarice e a Virginia Woolf. Eu trouxe uma escritora portuguesa, à época menos conhecida, hoje bastante conhecida, né, Lúcia, que eu gosto demais. Foi quando eu conheci Lúcia, eu consegui uma bolsa para fazer pesquisa sobre a Teolinda Gerson, porque à época havia pouca coisa sobre ela. Ela escreveu na década de 80, principalmente, 81 o primeiro livro, 84 o segundo. Então, eu estive com a Teolinda Gerson e me encontrei com Lúcia, que também estava à época em Lisboa fazendo uma pesquisa. Então, eu trouxe a Teolinda, que é uma escritora fantástica, né? Uma escritora fantástica, que também, na minha leitura, fazia esse mesmo tipo de escrita, aquela escrita que foge daquela narrativa de uma história a contar, com plot, personagens, e que vai muito para uma escrita mais fluida, uma escrita de muita potência, uma escrita, de fato, poética. Então, esse foi o que eu trabalhei em termos das obras dessas escritoras. E trouxe também, como eu trabalhei muito com esse contexto da Julia Kristeva, de revolução, para ela, essa revolução da linguagem poética é uma transgressão das normas e da literatura como a gente conhece, né? E esse conceito de transgressão para a Kristeva é um conceito muito, muito importante, que ela bebe também do Bakhtin, né? E, à época, também havia algumas críticas que lidavam com esse conceito de transgressão. Eu trabalhei muito com o conceito de transgressão também. Que tipo de transgressão é essa? Uma transgressão, claro, que tem um sentido dúbio, o mesmo sentido que Bakhtin dá ao termo, né? O carnaval, ele é uma transgressão, mas ele é uma transgressão que acontece dentro de um sistema, você não tem como sair do sistema, né? Então, eu discuti justamente essa escrita poética, como que ela se daria e como que ela era construída na obra dessas três escritoras. E eu parti também do pressuposto de três metáforas, de três tropos muito frequentes na literatura de autoria feminina, na época e ainda hoje, três contextos específicos, mas que para essas escritoras não tinham o sentido pesado ou negativo que a gente às vezes encontra nessas metáforas. E essas são as metáforas, primeiramente, do silêncio, né? Essa é uma temática muito presente em Clarice Lispector, em Virginia Woolf. Um dos livros da Teolinda Gerson se chama O Silêncio. O primeiro livro dela se chama O Silêncio, né? Então, o silêncio mas não é o silêncio do silenciamento, de emudecimento. É um outro tipo de silêncio. É um silêncio que não aceita essas regras que são impostas pelo outro. É uma reflexão sobre o silêncio como esse espaço de reflexão teórica e reflexão crítica.
crítica. E o outro tema com o qual eu trabalhei, e nesse sentido, foi justamente a questão do corpo, que é algo que me acompanha até hoje. Eu nunca larguei a questão do corpo, eu ainda trabalho muito com a questão do corpo, e nessas escritoras, a questão do corpo materno, que também é uma reflexão da Kristeva, o corpo materno, e a escrita por meio do corpo materno, se encontra nas 3 escritoras. Elas falam constantemente do escrever com o corpo, escrever por meio do corpo, que esse corpo é um corpo feminino, não é qualquer outro corpo, é um corpo feminino, é um corpo, muitas vezes, também identificado como um corpo materno. Então, esse é o segundo tema com o qual eu trabalhei. E o terceiro é um tema também que me persegue muito, e que foi muito central na obra da Virginia Woolf, e que aparece, para minha grande surpresa, com outras formas na obra das outras 2 escritoras, que é o contexto da loucura, da insanidade, dos problemas mentais. Isso é muito parte da escrita da Virginia Woolf. Ela tem uma fala belíssima, que ela fala estando doente, o que é estar doente, né? Ela teve, quem conhece a obra dela, né, a questão dos problemas dela de depressão, e ela acabou se suicidando, eram muito recorrentes. Mas ela tem um texto que ela fala, o que acontece quando eu estou doente, é o tema do ensaio, e ela diz, eu gosto quando eu tenho os surtos de depressão, porque é quando a polícia ela não toma conta, ela me deixa ser o que eu quero ser. Ela me deixa falar e escrever o que eu quero ser, o que eu quero falar. Então, os livros que tem sobre a Virginia mostra muito isso, a recusa dela em tomar remédio, a recusa dela em ser confinada, porque ela queria viver esse momento. Para ela, isso tinha a ver com a escrita, com o poder da escrita, o poder que ela tinha. Ela se sentia bem e ela melhorava quando ela trabalhava a escrita. Então, isso é muito recorrente na Virginia Woolf, e é uma metáfora muito bonita para a escrita para ela. E também encontrei isso nas outras escritoras. As escritoras também, de uma certa forma, não tão presente como a Virginia Woolf, mas fazem essa reflexão desse momento de loucura que é o processo de escrita, né? A loucura que acontece por meio do processo de escrita. Lúcia também fala muito sobre isso, Lúcia e Ruth, sobre essa questão, o que é essa construção. E tudo isso, todas essas temáticas, perpassada pela noção de escrita dessas escritoras, que é muito peculiar. As 3 também têm um discurso que é um metapoético, né? Elas falam o tempo todo do processo de escrever, da escrita em si. Os personagens são escritores, ou são pintores, ou são artistas, então, e são mulheres na maioria das vezes. Então, são questões comuns que aparecem, que perpassam essa escrita, né? Então, eu trabalhei justamente nessa construção dessa escrita, que é uma escrita poética, que ela é transgressora, principalmente para os padrões do que se concebia como literatura à época, né? Com esse conceito de transgressão, que é aquilo que vai além do que é permitido, autorizado, ou mesmo costumeiro, ou visto como boa literatura, né? E também como um questionamento do lugar das mulheres. Então, isso a gente vê muito presente nos textos das 3 escritoras. E eu trabalhei principalmente com a releitura desses três metáforas, silêncio, do corpo, da loucura, da insanidade, com a releitura desses conceitos que são usados muitas vezes na crítica literária feminista e na literatura de autoria feminina como sendo metáforas negativas que demonstram a exclusão. E eu trabalho como que essas escritoras não ficam presas a esses conceitos por meio da exclusão, que eles trabalham justamente o potencial que se encontra nessa reflexão sobre o silêncio, na reflexão sobre o corpo feminino, e mesmo nas questões da loucura, de uma suposta loucura. Quer dizer, o louco é aquele, que a gente sabe, a literatura aborda muito isso, que vai além daquilo que é permitido e daquilo que é restringido em termos de sociedade. Então, trabalhei todas essas questões e trabalhei com as obras, de um modo geral, trabalhei com Virginia Woolf, muito com Entre os Atos, que é um romance dela menos conhecido,
com Alfarol, eu estou tentando traduzir, não sei se a tradução é toda essa, que é um dos mais conhecidos textos dela, que tem um dos textos marcados por essas imagens, e com uma escrita muito poética. Mrs. Dalloway, que aborda muito a questão da loucura, a Senhora Dalloway, que é um texto muito interessante, e um texto pouco conhecido, que chama As Ondas, que tem muita intertextualidade com o texto de Água Viva e mesmo O Sopro de Vida, de Clarice Lispector. Tem muito a ver, tem uma relação muito grande, né? As ondas, essa metáfora da água, do fluido, do sopro de vida, está muito presente nas duas. Então, trabalhei muito com essa questão muito forte. A Virginia Woolf nasceu no século XIX, ainda em 1882, faleceu em 1941, então, quer dizer, todas elas, eu disse, escreveram no século XX, mas estão em momentos históricos muito diferentes, né? Mas interessante como que a obra delas dialogam, né? Como é possível estabelecer um diálogo entre as obras dessas três escritoras por meio desses teóricos franceses, foi o que eu procurei fazer. Da Clarice, que nasceu em 25, faleceu em 1977, escreveu justamente nessa década de 40, que é o final da década da escrita da Virginia Woolf, cujos textos finais são aqueles que mais se adaptam a essa reflexão sobre a qual eu falei. Eu esqueci de mencionar que eu trabalhei muito também com um texto muito conhecido da Virginia Woolf, que é um dos textos pioneiros para se pensar a questão das mulheres e a escrita, né? Que é Um Teto Todo Seu, que é um texto espetacular, onde ela fala justamente dessa ausência, não das mulheres, que elas estavam presentes, mas a ausência de uma história da literatura escrita por essas mulheres, né? Então, uma reflexão muito contundente. Eu trabalhei muito com esse texto dela também para construir esse histórico dessas escritoras. Com Clarice Lispector, eu trabalhei com Perto do Coração Selvagem, que tem uma relação, né? Nós sabemos o texto, esse nome veio de um romance do James Joyce, que é um dos grandes expoentes do fluxo de consciência também. Então, tem alguma relação com Água Viva, A Paixão Segunda, GH, e Um Sopro de Vida, que é aqueles romances que eu identifiquei que tem mais a ver com esses textos. A Theolinda Gerson, como eu disse, ela veio depois, porque ela é uma escritora que nasceu em 40, então ela continua escrevendo até hoje, ela escreve ainda. À época não havia tantos textos dela disponíveis, eu trabalhei com 2 textos dela, que é O Silêncio e O Cavalo de Sol. Agora, interessante que esses 2 textos dela, eles abordam todas essas questões que eu mencionei, que estão relacionados com a Virginia Woolf e Clarice Lispector. Claro que eu perguntei para ela, né, a única viva, eu não podia deixar de perguntar, né, qual que é a relação dela com a Virginia Woolf e a Clarice Lispector. Ela conhecia a obra das duas, claro que inconscientemente, né, ela disse, olha, realmente não me lembro disso ter sido uma grande inspiração, uma grande conexão, mas isso é inevitável ao ler os textos delas, principalmente a reflexão que a Theolinda Gerson faz sobre o escrever, né, sobre o registrar por meio da escrita todos esses sentimentos. Então, foi um estudo que eu diria hoje que ele está marcado, foi um estudo feito naquela época, há 30 anos atrás, com que estava sendo discutido à época, com poucas ainda análises críticas, e um momento em que se chamavam essa linha teórica que eu estava trabalhando, das escritoras feministas francesas, né, a tríade francesas, né, as 3 teóricas, que criaram essa ideia de uma escrita feminina, mas que não se restringe, né, Lúcia, à mulher. É uma escrita que é do feminino, isso não quer dizer que homens não têm essa escrita que é do feminino, é aquela escrita que se identifica com as noções lacanianas, com as noções da psicanálise do feminino, daquele que é próximo a essa escrita poética, aquele que é próximo do semiótico no contexto da Kristeva, é aquela escrita que foge às regras e às expectativas que a gente tem normalmente com relação a uma literatura que é realista, né, e que tem uma história a contar com começo, meio e fim, né? Acho que isso é muito parte de quem viveu o texto da Clarice e de várias outras escritoras, não é a única. James Joyce tem sido analisado como tendo um texto também muito voltado
para esse lado, esse texto feminino, né? Ele tem, em Ulisses, ele tem uma parte, que é a parte de Penélope, que tem sido usado como um grande exemplo do que seria uma escrita feminina, mas assim, escrita feminina pela perspectiva de uma mulher, mas escrita por um homem, por esse contexto. Então, era algo que se discutia muito na década, quando eu escrevi essa tese, eu comecei em 1990, defendi em 1994, era uma teoria muito forte à época, que hoje perdeu um pouco a centralidade, mas eu acho que analisar, eu até dei uma olhada ontem, voltando, para eu falar sobre isso, falei, deixa eu ver a atualidade de algo que foi escrito há 30 anos atrás, e me surpreendi com a atualidade, não digo das questões teóricas abordadas, mas de uma reflexão sobre a obra dessas escritoras, né? E me perguntei, se eu fosse escrever um trabalho hoje, será que eu abordaria essas mesmas questões? Eu acho que sim, talvez com alguns acréscimos, com algumas outras reflexões, com alguns outros teóricos que eu poderia trazer, mas eu acho que ela ainda continua atual, pela reflexão empreendida, que são temas que aparecem com muita força nessas escritoras e que fazem parte justamente dessa construção literária. E eu acho que é um momento importante da historiografia literária também, quando a gente fala, elabora ou faz essa reflexão sobre a obra da Clarice, sob essa perspectiva que é francesa, é importante registrar que foi um momento muito importante da crítica literária com relação a Clarice Lispector, que foi trazida primeiramente pela pela Hélène Cixous, e que depois ganhou o mundo. Nessa leitura, o texto da Cixous foi traduzido para o inglês muito rapidamente. Acho que foi traduzido para o português também, não foi? O texto da Cixous, né? Foi. Então, chegou... Ao Riso da Medusa foi recente? Então, esses livros, ela escreveu 3 livros sobre a Clarice Lispector, foram traduzidos para o inglês. Então, foi uma importante crítica da Clarice Lispector e que colocou, de fato, a obra da Clarice num outro contexto, né? Pela divulgação internacional e pelo papel que teve, junto com, claro, todas as críticas, todos os trabalhos que foram feitos aqui no Brasil durante muitos anos. Mas essa perspectiva de uma leitura voltada para o feminino e para a mulher, esse foi realmente algo que foi aberto naquele momento, né? Aquele momento, eu digo, na década final da década de 80, 90, foi quando se começou a ver a obra da Clarice com esses novos olhares. Se falava muito, eu fiz uma pesquisa a respeito disso, durante muito tempo se falou muito do caráter universal da obra da Clarice Lispector. Podemos dizer que há o caráter universal, mas há também uma perspectiva muito ligada à questão da mulher que está escrevendo, dessa escritora que enfrenta todos esses problemas, que trabalha com uma linguagem, que quer mesmo fazer da linguagem a sua forma de expressão, mesmo diante de um contexto, muitas vezes, difícil de lidar. Então, a obra que é gerada desse contexto é uma obra extremamente poética, é uma obra que, por ser poética, ela transgride, ela vai além do que é esperado de uma obra normal. Tanto que Clarice não é fácil ler, né? Todo mundo comenta. Não é fácil. Como não é fácil ler Virginia Woolf, e como não é fácil também ler Teolinda Gestão, porque exige muito do leitor. Eu acho que essa exigência do leitor faz parte da escrita delas. O escritor não pode simplesmente passivamente ler um livro da Clarice Lispector, da Virginia Woolf, Teolinda Gestão. Ele tem que se engajar naquela leitura, né? Eu, pelo menos, me sinto muito assim, se engajando nessa leitura e fazendo parte desse universo que está sendo trazido. Então, eu sempre vejo a escrita dessas escritoras como uma reflexão sobre o nosso próprio lugar de pensar. Eu vejo muito isso. Toda vez que eu leio essas escritoras, eu vejo isso, essa reflexão que me toca de maneira muito aprofundada, por esse trabalho de escrita que elas fazem, com essas questões e temáticas que eu abordei nessa obra. Mas eu acho que é isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer mais uma vez ao Jacinto por me dar essa oportunidade. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de voltar ao passado, há 30 anos atrás, né, e poder ver o que foi feito. Mas eu queria parabenizar mais uma vez por este evento, né, e dizer que, para mim, é uma enorme satisfação poder falar um pouquinho de 3 escritoras que eu amo de paixão, né, e que eu esperava poder ter, eu espero poder ter mais tempo ao longo dos próximos anos de me dedicar à obra dessas fantásticas escritoras. Então, muito obrigada. Alguém deseja fazer algum comentário, alguma pergunta? Pode perguntar, gente.
quem vai intervir depois, aí já começa o diálogo. Eu acho, obrigada, né, pela... Eu estava me perguntando aqui, mais pela diferença, se você encontrou diferenças entre elas, que você atribui ao fato delas serem oriundas de culturas tão diferentes, né? Uma portuguesa, uma inglesa e uma brasileira. Então, assim, às vezes as analogias são possíveis, né? Mas o que você vê como diferença entre elas? É isso. É interessante você mencionar isso, que eu esperava encontrar mais. Alguma marca, digamos assim, de contextos geográficos, geopolíticos diferente delas. Mas eu não encontrei tanto. O que eu encontrei de diferente foi justamente uma questão mais temporal do que espacial, né? O fato de haver uma diferença temporal na escrita delas, eu acho que fez uma certa diferença. Agora, eu não vi algo muito marcado do ponto de vista do espaço de onde elas estavam escrevendo. Muito pelo contrário, eu fiquei surpresa de ver que elas abordavam, apesar de serem uma inglesa, outra brasileira, outra portuguesa, abordavam questões extremamente relevantes para o contexto da mulher. Acho que o contexto da mulher é independente do espaço geográfico em que elas viviam. Eu acho que o caso da Virginia Woolf ele é mais marcado justamente por essa influência do modernismo inglês. Eu acho que sim, temporalmente falando. E mais do que pelo fato de ser, se passar as personagens, o que ocorria nos romances, se passar na Inglaterra, muito embora ela também. O espaço não é uma questão premente para essas escritoras, isso eu percebi. O espaço físico, geográfico, não é. O tempo, sim. A questão temporal, eu acho que pega um pouco mais. Eu vejo, inclusive, essa questão muito presente na Teolinda Gestão, que, em termos de tempo, né, foi a que escreveu mais próximo de nós, digamos assim. Né? Eu vejo uma escrita um pouco mais próxima do que a gente chamaria aquela escrita, né, do pós-estruturalismo, muito marcada por isso. Menos no caso da Virginia Woolf e também menos no caso da Clarice Lispector. Mas eu esperava, eu havia partido desse pressuposto, de que haveria diferenças por causa disso. E eu não percebi tanto. Uhum. Professora Sandra, eu queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta sobre um recente lançamento editorial, não é, que é a literatura contemporânea de autoria feminina, que a senhora organizou junto com as professoras Maria Zilda Ferreira Cury e Simara Valim de Mello. Não é isso? Isso. Acho que é adequado trazer esse livro aqui à nossa pauta, porque o tema do livro se relaciona absolutamente com o tema do colóquio, com a personalidade de Clarice Lispector. Eu queria ouvir um pouco a sua palavra sobre o quadro contemporâneo, sobretudo do nosso país, né, dessa literatura chamada de autoria feminina. Aproveitando aí o lançamento do seu livro, que é bem recente. Obrigada, Rogério, pela menção. É uma coletânea de estudos, né? É o que eu tenho procurado trabalhar quando dá tempo, né? Quando sobra um tempinho, com literatura contemporânea, numa perspectiva sempre comparada. A minha área acadêmica na Faculdade de Letras é literatura de língua inglesa, mas eu sempre trabalhei com a vertente comparada por minha origem mesmo. Então, sempre trabalhei muito com literatura brasileira também, contemporânea. E o momento é excepcional. O momento é excepcional.
o momento tem sido difícil a gente ter tempo para ler tudo que tem sido produzido. Tem sido um boom de escritoras excelentes, espetaculares, que têm produzido literatura de muita qualidade, de muita relevância também. Então, tanto a crítica literária também, né, hoje ela passa por outros caminhos. É interessante que eu fui, quando eu fui revisitar, né, a minha tese, eu continuo andando nesses mesmos temas. O tema do corpo continua me acompanhando, mesmo porque a gente trabalha muito com o contexto, a literatura contemporânea trabalha muito com a questão da violência também, a violência no corpo feminino, muito marcado na violência do corpo feminino. Sobre escritoras afrodescendentes, tem isso muito, muito marcado, e é muito importante que se fale sobre isso também, né? A mesma questão, a questão do silêncio e da escrita, o que eu gosto muito de trabalhar com a questão da escrita. Conceição Evaristo trabalha essa questão dessa escrita, ela chama de escrevivência, né? A obra dela, que é também espetacular. Então, hoje, o momento é excepcional, eu diria, né? Não apenas pelo número de escritores que têm trabalhado, escritoras que estão produzindo nesse momento, mas também a crítica literária tem se dado conta desse espaço muito relevante de enunciação. É o que a Virginia Woolf dizia, até pouco tempo, quando eu estava escrevendo essa tese, eram poucos os nomes conhecidos de escritoras. Isso não quer dizer que elas não tivessem escrito. Muito pelo contrário, ou elas foram esquecidas, foram apagadas da historiografia, né? Ou simplesmente não havia o mesmo lugar dado a elas do que para os escritores, né? Então havia muito isso. Então a gente vê isso muito menos hoje, e vê um espaço extremamente frutífero. A Virginia Woolf falava de uma escritora do século XVI, que escreveu Ephra Behn, que foi uma escritora super famosa no século XVI, escrevia peças de teatro, era popular, ganhava a vida pela escrita, e ela foi totalmente apagada da historiografia. Ela foi ressuscitada com esse texto da Virginia Woolf, de 1929. Né? Então, hoje também isso está acontecendo. Muitas escritoras do século XIX têm sido resgatadas através de um grupo, tem um grupo muito importante de pesquisadores que trabalham com esse resgate, trazendo também escritores que escreveram no passado, mas que foram totalmente apagadas ou excluídas, ou não tiveram a devida visibilidade. Então, há uma linha muito importante de produção nesse campo. Eu faço parte do GT da Ampol, de justamente literatura de autoria feminina, e a gente tem várias linhas de pesquisa. Uma delas é esse de resgate, né? Outros é de teorias críticas. A teoria crítica também, eu falei um pouco hoje dessa teoria crítica de vertente francesa, psicanalítica, muito importante na década de 80 e 90, mas hoje nós temos outras teorias que trabalham muito essa questão. Temos as teorias decoloniais, que são muito importantes também para a gente pensar esse contexto atual, né? Eu gosto muito de trabalhar com eles. Então, a crítica literária também, ela se moveu ao longo desses anos. Então, é um momento muito excepcional. Então, nós temos essas três vertentes: resgate, teorias críticas feministas, né? A crítica literária feminista, que é uma crítica muito importante, né? Que trouxe muitas questões do feminismo, no momento que ele ainda é muito incipiente. Foi a crítica literária que trabalhou mais essas questões. E tem a literatura contemporânea, que é o grupo do qual eu faço parte. Eu gosto de saber o que as escritoras estão escrevendo. Né? Eu quero saber o que elas estão escrevendo. E isso também mudou muito nos últimos anos. Se nós pegarmos a literatura escrita por mulheres no início do século XX, meio do século XX, havia muita escritora muito apegada a algumas questões justamente de exclusão, isso no mundo todo. Né? E hoje não, hoje as mulheres estão escrevendo de tudo e sobre tudo, e eu acho isso espetacular. Então eu quero saber o que é que as escritoras estão escrevendo. Então o momento é excepcional, não poderia ser melhor. Então esse livro que você mencionou é uma coletânea com a produção de várias pesquisadoras sobre justamente várias obras contemporâneas sobre inúmeros vieses, várias perspectivas. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, a gente ter esse momento em que há essa liberdade de expressão, essa possibilidade de produção por parte das mulheres, sem as restrições que haviam no passado, né? Se a gente pensar que no século XIX as mulheres tinham que usar pseudônimo para poder serem publicadas, né? Nós viemos de um longo tempo, né, para a gente poder hoje ser respeitadas como escritoras, né, e essa produção ser reconhecida. Ainda há muito o que fazer, porque se a gente pegar a historiografia literária, os livros tradicionais, né, a gente pega os livros tradicionais, tem poucas mulheres. Né, aí eu fico muito triste quando eu vejo uma coisa dessa. Aí, de repente, inclui Clarice Lispector, às vezes entra, Cecília Meirelles, mas não vai muito além disso. Eu acho que essa historiografia ainda precisa ser recomposta, revista, para incluir outros nomes
nomes que hoje nós já conhecemos, né, e que tem uma produção literária muito ampla, que faz parte dessa riqueza da literatura, da nossa literatura, né? Desculpa, eu não, sem querer roubar muito tempo. Eu acho que eu tenho uma questão, assim, em relação à escrita acadêmica, enquanto aluna da letras. Se você, na sua pesquisa, na sua produção acadêmica, já sentiu que existe um espaço dentro da academia para receber essa dicção feminina, também na produção acadêmica? Porque eu me pergunto se uma mulher que está estudando isso e está pesquisando isso sobre autoras que têm uma dicção outra, tem que produzir um conteúdo acadêmico nos formatos como se estivesse escrevendo sobre Habermas. Sabe? Entendi. Eu acho que hoje, como é que você chama? Zoe, eu acho que hoje não. Meus colegas aqui do Portlit podem me ajudar. Eu já estive em bancas, inclusive, de alunas da Lúcia, e já tive também alunas minhas que falaram, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu falei, então tá bem, você dá conta de se defender, né? Pode escrever. Então, acho que hoje não mais, acho que tem essa liberdade. Muitos das teses que foram premiadas, inclusive, né, Jacinto também eu já vi tese deles nesse sentido. Muitas vezes não são aquela tese tradicional, com começo, meio e fim, né? São teses mais poéticas, com outra estrutura. Eu já vi muito. Então, acho que hoje não mais, acho que hoje tem essa liberdade. O que eu sinto falta na Faculdade de Letras, e aqui meus colegas são, uma coisa que a gente vê muito, e os alunos pedem muito isso, e talvez seja o que você esteja falando. Eu sinto muita falta da gente ter um espaço, e isso nos Estados Unidos é muito comum, em outras universidades também, da gente ter também oficinas para produção literária. Eu sinto muita falta disso. E os alunos sentem falta. Então, muitas vezes, os alunos chegam para nós, eles adoram literatura, mas eles não querem escrever uma tese, querem escrever um livro, querem escrever poesia. Né? E a gente fica na crítica, né? A gente não fica no fazer. Eu acho que a gente deveria dar esse passo nesse sentido, porque há uma demanda de muita gente que chega na letras. Eu acho que talvez seja isso também que você está sentindo. Mas a gente já tem. A gente teve livro, eu já participei de bancas, já tive alunas que fez uma tradução ao final da tese, era uma tradução, o trabalho era de tradução, né? E aí tinha uma reflexão crítica muito diferente daqueles textos acadêmicos padrões que a gente tem. Então, tem espaço, sim, tem espaço para a gente fazer. Hoje, sim, eu diria que já teve mais restrições, né, Lúcia? Tinha de questionamento, muito tempo atrás. Hoje, não. Hoje, a gente lida bem com isso e eu acho que faz parte do processo. Né? E muitas pessoas já publicaram, ganharam prêmios nessas teses que não são teses tradicionais. São um estudo muito entre uma reflexão crítica e um texto literário, um texto poético, uma escrita poética, um texto acadêmico não acadêmico nesse sentido. Você não acha que crítica literária, que teoria literária é literatura também? Pode ser sim, com certeza. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu acho que pode ser, é uma forma de ser. Há várias formas de se escrever crítica e texto literário. Alguns seguem muito um padrão racional de análise de texto, isso é comum. Agora, há muitas críticas ensaísticas, principalmente as críticas ensaístas, que têm outro perfil e outro contexto. São verdadeiros textos literários mesmo, nesse sentido, concordo. Né? O ensaio é o o ensaio gênero que está. Né? Borges, né? Muitas vezes a gente não sabe se aquilo é ensaio. Verdade. Principalmente os ensaios ficcionais, né? Que é histórico. Mais alguma coisa? Bom, então, muito obrigado, Sandra, pela exposição sobre a Clarice na abertura desse nosso evento, que, aliás, não só sobre a Clarice, né? Nos comentários nós ampliamos, inclusive, a perspectiva que é teórica e de visão que interessa para o que nós vamos discutir aqui. Agradecer também ao Vansan,
E, dar essa sessão por encerrada, nós passamos para a seguinte, logo de imediato. Obrigada. Queria agradecer.